Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ataxia. Este podcast tem como principal objetivo desmistificar, sensibilizar e dar a conhecer a ataxia como sintoma e como doença. Não se esqueçam de ativar as notificações e partilhar para que este projeto possa chegar a maior número de pessoas. Eu sou a Susana Anfitriã. A convidada de hoje é Maria José Santos, antiga presidente da Associação Portuguesa da Ataxia Hereditária. Foi presidente de 2017. Também filha, irmã e sobrinha de doentes com ataxia de Machado José. Maria José Santos, obrigado por ter aceito em participar no meu podcast. Obrigada e bem-vinda. Obrigada eu por ter se lembrado, como eu digo, ou por se ter lembrado de mim. E para mim é sempre um gosto, porque tudo o que tem a ver com ataxias e tudo o que tem a ver com desafios para a vida tem a ver com a minha forma de estar e ser. Vamos falar um bocadinho eu não sei se prefere chamar Maria José ou Maria José, eu Maria gosto muito, é o José. nome da minha mãe, era o nome Ah, da minha mãe, Maria José. então como Uhum. é que a Maria José conheceu a Associação Portuguesa de Ataque Hereditária? Sim, eu acabei por conhecer a associação de maneira inusitada. Estava eu na Feira do Livro em Lisboa, em 2012, salvo erro, e quando me perguntaram, a editora me perguntou se eu não tinha convidado a associação, e eu fiquei assim, um cara de caso, quem diz, então, mas eu nem sequer conheço uma associação, como é que me estão a perguntar por uma associação? E foi a partir daí que eu comecei a tentar saber o que é que existia, onde é que existiam, onde é que estavam, e interessar-me mais por essa forma também de estar diferente, não individualmente, mas também em comunidade e em luta igual pelos mesmos princípios e os mesmos objetivos. Porquê que aportaram a Maria José na Feira do Livro sobre a associação? Qual é a ligação? Qual é a ligação entre o livro e a associação? Porque eu escrevi um livro, Ares de Prata, para ser vendido com o objetivo de todos os lucros serem revertidos para uma terapia que retarda os efeitos nocivos da doença de Machado-Joseph, que é também uma ataxia, uma dentre muitas, não é? E eu, quando doei os lucros todos deste livro para a Neurociências da Universidade de Coimbra, foi quando também vi uma notícia no jornal do Diário de Coimbra em que estava a fazer essa investigação o doutor Luís Pereira de Almeida. Nessa altura foi aí que eu pensei, está na hora de pôr mãos à obra e aquilo que eu tinha já alinhavado, digamos nós, foi passar a escrever o livro e tentar que ele vendesse. E E vendeu. esse livro, segundo gosto, é poesia, prosa? Não, é prosa, é classificado como um romance. É uma coisa muito simples, pequenina, fácil de ler. Também está na plataforma UC, para que as pessoas consigam ler com, não com este formato, porque este formato para as pessoas que têm dificuldades na visão não é o mais aconselhado, e se for em plataforma online conseguem ler o livro praticamente, porque nós ajustamos, não é? À É, nossa visão e à nossa maneira de estar o livro, e por ah, isso está nas duas plataformas. Agora é, tenho alguns, mas pronto. então a necessidade de escrever o livro foi para ajudar a pessoas com ataxia. Sim, sim.
esse interesse surgiu porque se quiser partilhar. Esta ideia surgiu porque, infelizmente ou felizmente, as coisas podem ser vistas dos dois prismas. Eu comecei a contactar com a ataxia muito cedo na minha vida. A minha avó já era portadora, já era doente de Machado Joseph, num, num domínio bastante avançado, digo eu, num estadio bastante avançado, porque a minha avó nem sequer caminhava, nem saía da cama. A minha avó estava literalmente imobilizada dos membros inferiores e era cuidadosamente levada ao colo pelo meu avô para poder estar como vida de casa, como dona de casa. A minha avó fazia tudo sentada num catre, perto Oh, da lareira, e ela passava a ferro, ela cortar, eu lembro-me a imagem dela a cortar feijão verde para fazer a sopa, a fazer montes de coisas, tudo ali ao lado dela, e nós sentados, eu pequenita ainda sentada, eu lembro-me de dormir no meio do colo da minha avó, do meu avô. Minha avó chamava-se Maria Luísa, que é um nome muito bonito, e o meu avô era Massimiano, era o avô Max, e ele sempre levou a minha avó com muito cuidado ao colo. é- Ela passava a ferro, lençóis, dobrava tudo sentada na cama. E eu então tenho a essa doença imagem. não fez esperar, ela continuava a Sim, sim, fazer as sim. suas Sim, tarefas. sim, 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 sim. Que- Muito resiliente, muito forte nesse aspecto. Morreu foi muito cedo, morreu com 50 anos. Sim, um dia, do E já nada. nessa altura já havia o diagnóstico de ataxia. Não, 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 Ah, não, não. Não se sabia que doença é que era. E por isso foi assim um bocadinho andar às cegas, mais propriamente. A minha avó, não imagino o que ela deve ter sofrido, porque ela caminhou, ela andou, e depois é que ela, a partir, não sei de que idade foi, porque não tenho conhecimento, ficou, desenvolveu-se a taxi. Eu só conheci a minha avó já, assim, na cama, mais ou menos na cama, porque saía da cama todos os dias, e ainda me lembro pois, do meu avô a segurar assim, com todo o cuidado, e levá-la assim, com todo o cuidado. Ela foi, era muito magrinha, para deitar depois da cama para o catre. Era assim, tipo um catre, não é? Tinha assim um bocadinho de altura, que era para ela estar comodamente sentada, e ela estava sentada, mas pois, fazia tudo. também penso não deve ter sido fácil você ser cadeira de rodas. Por exemplo, Não, nem sequer, nem sequer, pois, nem sequer. Não, foi não, eu mais. acho que nem sequer, sei lá, eu nem sei sabia, porque eu era tão pequenita, eu devia ter uns 2, 3 anitos. A minha avó faleceu quando eu tinha 7, foi muito nova, Então, mas depois, e depois sim, surgiu o outro lado, que foi sua sim. A minha mãe. mãe, começou a minha mãe, a seguir à minha mãe, depois, mais tarde, mais duas, mais 3 tias. E, portanto, as minhas tias todas tiveram a doença de Machado José. E já era diagnosticado taxi, já havia esse Não, ninguém ainda, tratamento, não, não. não, 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 ainda não. Quando a minha tia faleceu, a última, ainda não havia nada. Não, a última já havia. Não, não, já havia que nós, e a minha mãe também. A minha mãe conseguiu fazer também testes, e a minha tia também, e nós também, as filhas todas fizemos ao mesmo tempo em Coimbra, os testes, Ok, para poder saber, os testes genéticos, para poder saber se éramos ou não, também, se tínhamos ou não ataxia. sim. E como é que foi viver com essa realidade? Eh, Foi, Sente, sim, foi complicado, porque como é que se diz a uma criança com 7 anos que a mãe está doente e que ela não ia, ela ia precisar dos meus cuidados, não o contrário. E então é ver-nos assim abraços,
uma realidade estonteante em que nós pensamos que com um chá de laranjeira conseguimos suprimir a dor, e não é um chá que vai suprimir a dor. E depois contar com a presença da avó paterna, que está ali sempre pronta, e com o avô materno, sempre a apoiar. E é nesses dois avós que, que me apoio, fundamentalmente, a seguir em frente. Mas, Então, uma união da família. sim, sempre Esse muito unida. apoio. Sim, 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 sim. Então, Sempre foi, sim, sempre foi. E o meu avô compreendia muito bem o que é que estava a passar, porque tinha passado pelo mesmo. Imagino qual seria a dor dele ao pensar que uma filha, filha, mesmo. uma filha, e depois as outras, que ele ainda viu mais ainda viu mais uma, duas, ainda viu mais duas doentes também. Portanto, ele viu três filhas doentes. Não deve ter sido nada Nada fácil, fácil. Não, não. tanto para o seu avô como Para mesmo. elas, sim, sim, para elas. E para elas saberem que efetivamente estava ali a doença da mãe delas. Pois já tinha um histórico. Já tinha o histórico. Só que o histórico da minha avó era mais forte ainda do que o delas, porque elas caminharam até determinada altura, não é? Mas caminharam até mais tarde, penso eu, mesmo assim. Por aquilo que me lembro, por aquilo que sei, caminharam até mais tarde. Por exemplo, sendo que a minha mãe, e foi um estigma muito grande que nós tivemos, a nossa família teve, porque a minha mãe cambaleava a caminhar, já numa fase mais, mais tarde, eu teria eu os meus 12, 14 anos, a minha mãe caminhava, cambaleava, e logo a seguir, pronto, os rótulos de uma pessoa que cambaleia é que está bêbada. E, portanto, se está bêbada, um homem pode estar bêbado naquela altura e agora também ainda há esse estigma. Infelizmente. Mas uma mulher bêbada é uma mulher que se presta a tudo. Portanto, pode-se acolher todo o tipo de mulher, mas uma mulher bêbada não se pode acolher. E era grave. A minha mãe Pois, desmaiava, a minha mãe caía, e estava bêbada. pois, Isso é mal para mim e para as minhas irmãs. pois esse peso da sociedade também não vai ajudar em nada. E continua a não ajudar a sociedade, Fica continua. sempre. Hoje mesmo em dia, muitos que têm ataques e são vistos como bêbados, drogados por andar a Exatamente, seja o que zigzag. for. Tem sempre uma coisa qualquer que não é nada a ataxia. Pois. Por Por isso é isso que é que também é importante este podcast para dar a conhecer a existência da ataxia, que pode ser como doença ou como sintoma. No caso é sintoma, não é doença. claro. Mas é útil e é bom que a sociedade já perceba a existência desta patologia. Sim, são patologias que se confundem com tantas outras e que ao fim e ao cabo são tão específicas. Elas confundem-se e ao mesmo tempo são tão específicas, tão notoriamente estigmatizadas. Pois imagino que a Maria José, como viu os seus familiares com a Sim, sim. ataxia, que viu também evoluções diferentes, porque Sim, a sim, sim, sim. ataxia Sim, não sim. é igual para todos, Não, mesmo sendo as minhas irmãs têm um nível de desenvolvimento completamente diferente do que foi o da minha mãe. Também porque já existe muito mais coisas e muito mais. A minha mãe, na altura dela, quem é que fazia uma fisioterapia? A minha mãe fez sempre. ah, Esteve no meu serviço e ela fez sempre fisioterapia. Pagámos sempre a fisioterapia, ela fez sempre. Ah, e fazia todas as semanas. Mas era uma fisioterapia a nível muscular, não era uma fisioterapia ficava a voltada. partir pernas Sim, é mais. partidas, sim. Sim, até porque eu nesse aspecto tive sorte, porque na altura tínhamos uma fisioterapeuta que trabalha nos Riscais e ela já tinha um entendimento diferente da maneira como a minha mãe estava e sabia
o que é que lhe havia de fazer. Assim como a minha mãe, entre elas as duas, criou-se um laço muito grande e estreito, de forma a que a minha mãe, ela já sabia o que é que a minha mãe precisava. Pois, Ah, mas, por exemplo, nunca teve terapia da fala, nunca teve nada dessas coisas, portanto, nunca teve nada que pudesse atenuar mais aquela solidão que ela sentia. A única coisa que lhe fazia muito bem era ler. Ela lia pois, muito, 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 até conseguir ler. Ah, e ela era a pessoa que mais criticava aquilo que eu escrevia. Ela sabia dizer-me que não estava bem, que não achava bem, ou que estava bem e que devia era continuar. só. É, ela era. Tanto que o meu primeiro livro escritos, eu tinha prometido que escrevia um livro, que ela ficasse sossegada que eu escrevia um livro. E foi uma homenagem a ela que eu fiz, principalmente. Tanto que o meu nome como autora não é Maria José, é Sara Madalena. Sara, porque é o nome da minha filha, e Madalena, porque eu não tenho no meu nome, com muita pena, o, o apelido Madalena. Fiquei com muita pena sempre de não ter Madalena. Gosto muito do apelido e gosto muito da minha família, também por isso, não é? Mas lá está, ela era muito crítica, assim como agora é a minha filha, em tudo o que eu escrevo. Se ela lê, ou se eu leio para ela, ela diz logo, tá bom, mas ou então diz, "Ai, pelo amor de Deus, mãe, tu desculpa lá, mas isto não É está nada a ordem." sincera, não Sim, 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 está com sempre. aquelas Sim, sim, sim. muita passar mal pela cabeça. Não, não, não. Ah, Eu não gosto. Não, até porque depois isso ia ver-se, não é? Geralmente, quando ela gosta, está bem. Quando ela gosta, sim. está bem. Geralmente, não nos temos enganado assim muito, mas é uma crítica sempre. Agora, nem tanto, eu não tenho escrito quase nada. Quando escrevo, é assim, coisitas muito simples. Mas Mas pretende voltar a escrever ou sim, lançar? sim, sim, sim. Pretendo voltar ainda a fazer uma coisa muito gira, que não sei se vai ficar gira. Eu penso que ela é gira, mas depois ficar gira é diferente. Uma coisa é pensar, outra coisa é escrever, e outra coisa é conseguir editar. Porque isto, editar um livro é, é daquelas coisas mais dolorosas em termos de despesas que ninguém, muita gente não sabe o que é que se passa para editar um livro. Editar um livro é difícil, muito Depois, difícil. quando eu fiz o podcast com a Fátima, ou a Fátima Oliveira Oliveira, Autor, sim. se ela, por causa referiu mesmo isso, a dificuldade que é lançar um livro. Sim, e depois a dificuldade que é a própria editora colocar o livro à venda. Porque a minha editora ficou com os meus livros que eram para vender e eu sei que, entretanto, telefonaram-me este ano em março e eu já foi em 2011 que eu editei, a dizer que tinham lá livros meus e que precisavam fechar um armazém para eu os ir buscar. Eu fiquei toda feliz porque estava a pensar, se calhar já tinha falado com o editor e tudo, em reeditar e fazer outra capa e tudo, dar aqui uma coisa assim Uma mais, nova imagem. uma nova imagem, até porque eu já não sou esta pessoa que aqui está por trás. Agora estou mais nova, ó para mim. E, ó, Mais nova, mais e nova, tá estou muito mais mais nova. gira agora. Pois é, isto é assim, os anos é assim, Não passam me por. diga que ao escrever livros fica mais nova. Ai, se calhar, é que eu Hum? não tinha pensado nesse Ah, problema. Ah, você se vê? calhar é melhor, se calhar é isso mesmo que está a faltar agora outra vez. Para eu Pois. ver se fico mais nova outra vez um bocadinho. Então, Já vou ah, fazer 61, não é brincadeira. já não estava, não Mas já estava, vou não. fazer 61. Pois. Muito bem, Que parabéns. aqui tinha menos de 10 anos, muito menos de 10 anos, mas estou mais nova agora. Pronto. Confessa a gira. Pois, mais leve, Exatamente, mais leve, também conta. mais arejada, assim. Sabe que também pela minha resiliência e por toda a aprendizagem que a vida já me deu, e principalmente nestes últimos anos, muito mesmo nestes últimos anos, aprendi muitas coisas e aprendi também que temos que viver a vida a cada momento e cada vez mais. E a vida também ensina disso mesmo. E se Sim, ficarmos naquela situação de
estou tão mal, ai, não sei o quê, ai, mas isto não passa, porque isto não é mesmo assim. Não, vai passar e daqui a pouco já estás melhor e vai melhorar mesmo. Se tu tiveres Eu, vontade, tudo ajuda. eu por acaso também se- estou de acordo com esse pensamento, porque eu agora, desde que fiquei doente, digamos assim, mas nos últimos anos eu comecei também a viver mais um momento, porque antes era bastante acelerado, era trabalho, para- quase nem dava para viver a vida. Não, Agora fui obrigada para ir aprender, tipo, a observar o que eu se não fui passa à minha volta. obrigada, eu não Mas fui eu obrigada, fui. mas aprendi a sentir mais. E mesmo quando conto histórias ao meu neto, que ele é meu comparsa da Mas varanda, já é avó, parabéns. sou, assim, tem 6 anos. E então Ah, eu costumo estar muito na minha varanda, assim, neste tempo de sol, na minha varanda, e o Lucas está sempre comigo. Então, nós ouvimos o barulho das cigarras, o vento que passa, as borboletas que vêm, e nós construímos histórias a partir de cada, da andorinha que passa, da rola que canta, da borboleta que chega ali até nós, eh, o carro que vai, o carro que vem, porque é em frente à estrada mesmo, e na varanda no primeiro andar, e nós vemos a vida a passar, mas vivendo integralmente, porque fazemos parte do ponto que eu lhe estou a contar. E ele também acrescenta aquilo que ele acha bem, pronto, ele acha, ó vó, e se? E nós colocamos, deixamos de ser o se para colocar logo a personagem em ação. Colocamos nomes, colocamos tudo, mesmo com os carritos dele e tudo, a brincar, nós fazemos esse tipo de construção, de viver mesmo aquele momento. Estamos ali. isso é engraçado, porque muita gente não está nesse patamar de viver o Não, momento. E também muitos ainda vivem aquela da doença. Tendo esse logo não pode. exato. Ai meu Deus, como é que vai ser? Como não? Exatamente, não Por pode ser isso, isso. Nós temos é que surgiu, aconteceu, sim. é natural. Ninguém diga que não fica triste, que não fica em choque, isso é mentira. Eu digo sempre, eu primeiro preciso, preciso saber a verdade, primeiro. A partir do momento em que eu sei a verdade e me é transmitido, ou eu acabo por dar de frente com a realidade e com a verdade que existe em qualquer tipo de doença, em qualquer tipo de situação, pois deem-me aquelas horas a seguir, deem-me aquele dia a seguir para eu O ficar tempo. sozinha a pensar, não falarem comigo sobre nada não, sobre o problema que seja, e a seguir eu consigo depois reestruturar. Também começo a lamber as minhas feridas, é agora, não tenho, tenho, não tenho. Agora, o que é que eu vou fazer para que isto seja minorado? E a partir daí, depois, vamos à luta, amanhã é dia novo. Ai, de parabéns. Mas isto é na vida pessoal. Na vida profissional é muito é muito diferente. Não tem nada a ver. Na vida pessoal nós mandamos, na vida profissional temos que fazer. É diferente. Mas mesmo Tem assim, outros fatores. tem muitos fatores externos que nos condicionam. Mas eu, na vida pessoal, sou assim. Na vida profissional, tento ser. Mas, Hum, pronto. Mas os parabéns porque só na vida pessoal ter essa ideia já é Sim, uma base para a tua saúde mental sim, também. sim, sim, sim. Porque é assim, depois de ter passado todos os As processos fases. que eu tive que passar e de enfrentar montes de coisas e montes e montes de coisas, se calhar fez esta pessoa que eu sou hoje. E eu agradeço imenso por ter conhecido tanta coisa e é essa bagagem que me traz agora aquilo que eu tenho e que vou tendo. E isso, para mim, é assim uma coisa muito forte mesmo. Eu acho que as pessoas também se deviam agarrar nessa ideia que a Maria José está a partilhar, porque, no meu ver, é a pessoa que sofre muito mais
por estar a sim, sim, viver o problema do que fazer esse espaço de progressão. sim, 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 foi. Aliás, quando tenho algum problema de saúde, e já tive muitos, hum, e é sempre muito complicado, porque eu depois a seguir, eu fico doente, logo a seguir eu começo a pensar, daqui a bocado já estou melhor, eu já vou ficar melhor, amanhã já estou boa, eu hoje estou bem, eu já estou a ficar melhor, amanhã estou boa, e é sempre nesta perspectiva que eu vou para a frente. Bem, os outros parabéns, porque nem toda a gente tem Ah, essa mentalidade. mas isto não é dito de ânimo leve, Claro, sim. isto é mesmo aquilo que eu sinto, aquilo que eu vivo, porque, e ninguém pensa que isto é fácil, porque é muito difícil, é um processo muito moroso, demora imenso tempo a conseguir-se, e temos que estar sempre a aprender, e a aprender com as nossas próprias emoções, e isso, trabalhar com as nossas emoções é mais difícil, custa muito, porque nós sabemos o que é que nós somos, e o que é que valemos, entre aspas, valemos é uma palavra muito subjetiva, mas quando nós sabemos aquilo que já passamos e aquilo que estamos a viver agora, existe um tempo muito grande que passou, ou um tempo muito pequeno, que às vezes crescemos mais numa hora do que crescemos durante um mês ou dois. Isto Sim. depende daquilo que nos vem para a frente. E, e quando nos vem para a frente as dificuldades, das duas, três. Ou fugimos delas, É enterramos a mais cabeça fácil, e sim. mais tarde aparece tudo outra vez com o dobro ou mais, porque entretanto o tempo vai acumulando e as coisas ficam multiplicadas, ou então tentamos parar um bocadinho e depois andar para a frente. Nem sempre é fácil parar, porque as emoções ninguém nos para. E às vezes estamos aqui a colocar, a colocar, a colocar, a colocar, até que de repente a tampa É uma sai e pressão, uma já não se penosa consegue. pressão, Sim, a muitas pressão é vezes. muita e aí é complicado, mas isto é um processo todo muito grande de aprendizagem e de ter tido feito um caminho sempre à força, um caminho que foi sempre feito com resiliência, com muita força, levada para a frente, quase à força mesmo, e crescer depressa, o que não condiz com amadurecimento, porque ninguém Pois, cresce certo. depressa. Todos nós temos um tempo para amadurecer e temos todos uma idade diferente e tempos diferentes de amadurecimento. Por isso as pessoas não devem desesperar, porque logo, logo alguma coisa aparece para nos encaminhar para aquilo que devemos. E se estamos neste momento numa situação, é porque ela veio ter connosco para nós a desenvolvermos, para nós pormos à prova as nossas faculdades que temos interiormente. Nem sempre. Não se pode baixar os braços. Não, não. Se baixar os braços, nunca. Mesmo que a gente bate contra as paredes, há de haver uma porta nessas paredes todas que vai abrir, ou uma janela que tem que abrir forçosamente. Não é um fim bater com a parede. Se a gente bater com a cabeça na parede, nós batermos com os braços na parede, se estivermos a lutar, custa menos. Agora, se estivermos de cabeça baixa, aí custa muito. Pois Mas é, se também ter tivermos. outra perspectiva, outra visão do problema. Sim, sim, porque mesmo que a gente sinta que estão a bater-nos e estão a bater-nos fortemente, se nós conseguirmos bracejar, é porque ainda temos alguma coisa e algum alento. Então vamos em frente. Quando nós perdemos esse esbracejar, essa luta contra a parede, luta contra a solidão, contra o escuro, aí vamos também junto E nessa não é isso espiral. que se pode, E não não é é isso que se pretende com exato, pessoas que tenham ataxia, com pessoas que tenham problemas de saúde, sejam eles quais forem. Não tem exato. nada que ser, nem tem que ser ataxias, nada disso. Basta ser um problema sério de saúde, basta ser uma situação da vida difícil, basta ser qualquer uma dessas coisas. Nós, se tivermos alguma bagagem para conseguirmos lutar, devemos utilizá-la. E eu tento fazer isso com tudo o que já apanhei e ao longo da minha vida toda, desde criança, portanto, já é muitos anos, já vou fazer 61, já são muitos anos
a viver com muitas dificuldades e com resiliência. E, portanto, nós acabamos por aprender e amadurecer também à nossa custa, como se costuma dizer, e sim, depois com tudo aquilo que vamos apanhando ao longo do tempo, também fazemos a nossa forma de estar e ser. muito bem. É nesse... Apesar das complicações, das situações mais complexas, Pois é, conseguir lutar e mostrar que se é capaz exatamente. eh, a nós próprios ou aos outros que estão à Exatamente. nossa volta. Sim, sim, Também sim. não é fácil. Nós não temos que lutar só por nós. Quem quiser, pode o fazer. Eu sempre estarei com esta causa sempre comigo. E Esta com essa causa aqui, começou como presidente da Associação Não, da isto Taxi. surgiu também. Outra coisa que me caiu assim, de ficha, foi mesmo uma ficha que me caiu, porque eu nem sequer fazia tensões nunca de ser presidente da APAI, nunca na vida. Nunca pensei numa coisa dessas. E para mim isso não seria nada, nunca um caminho. Era um não Bem, caminho, era mais propriamente um não caminho do que um caminho. Ah, e numa altura em que estavam a precisar de uma equipa, lembraram-se do meu nome. Foi mesmo eles que se lembraram, não fui eu que de todo caí. E estava numa situação bem difícil da vida, num processo de luto. Nesses dias estava num processo de luto, quando mandaram via Messenger essa situação. Eu fiquei, o quê? Eu? Não pode ser. Eu disse logo, eles tenham cuidado, eu não posso fazer parte desta equipa, eu estou num processo difícil, eu sou info-excluída, eu não vou ser capaz, tenham paciência, isto não vai ser nada fácil, porque eu não estou à altura desse cargo. Mas tu podes, tu consegues, mas eu não consigo nada, porque eu não me atrevo, porque dominar a informática, dominar essa vida toda é muito difícil. e mais uma Mas vez insistir, mostrou resiliência. não, é assim, eu também entrei sem conhecer quase nada, sem saber muitas coisas, ui, tanta coisa que eu não sabia mesmo, e que aprendi e que conheci, mas sinto que apanhei muito com a pandemia. A Pois é, só pandemia para dar em parênteses, foi em 2017. 17 e terminei em Pronto. 2022. Portanto, ah, foi, digamos, um mandato inglório, porque como eu tinha dito, eu não estava com as capacidades todas para poder ser presidente, porque faltava muita coisa. Depois, quando tomei conta da realidade, o primeiro ano passa-se bem, o segundo ano nós já começamos a dar conta do peso e daquilo tudo que tem uma associação deste cariz. As instituições estão sempre na mira de fogo. E nessa altura também tinha acontecido aquele escândalo com as raras, raríssimas, Pois. e nós estávamos a levar por tabela com tudo, tudo. Depois surge a pandemia também, mas Pois, desculpa lá, foi mesmo uma época para uf, carregar tudo o que já se volta sim, praticamente. e eu não estava preparada para esse tipo de situações, nem ninguém está também. E tanto que quando estava a terminar o mandato, eu já estava a fazer tensões de sair mesmo, porque devido à minha vida pessoal e profissional. Agora, é assim, eu acho, e tenho a certeza quase absoluta, e é verdade, que para estar à frente de uma instituição destas, de uma associação deste calibre, nós temos de ter todo o tempo disponível. Nós não podemos trabalhar. Essa é a verdade. A verdade que eu acho, não quer dizer que as Sim. outras pessoas concordem comigo e nem quero que concordem ou deixem de concordar, porque é uma opinião minha, muito própria, porque eu sei muito bem o que é uma instituição. Eu sei muito bem os problemas que todos os diretores e todos os presidentes e toda a gente dos órgãos sociais passa. São grandes dificuldades, são grandes problemas, são problemas maiores que nós, muitas das vezes, e que muita gente que está por fora não se dá conta. E eu conhecendo as instituições como eu conheço, e conhecendo um pouco, que não fiquei a conhecer totalmente a APAI,
pelo pouco tempo e pela longura entre nós, elementos da, da direção e dos outros órgãos sociais, Conselho Fiscal e Assembleia. Por tudo isso, foi um desgaste muito forte, porque era deslocações do centro do país para baixo, sendo que a Pois, porque nossa... a sede era Era em no... Castro Marim, sim, Pois, Castro Marim, exato. agora é que já mudou. Mas, nessa altura, nós, cada vez que íamos, quilómetros e quilómetros de carro, quilómetros e quilómetros, O ah, tempo. Sim. o tempo principalmente. Nem é tantos quilómetros, é o tempo que foge. E que nós só nos reuníamos reuníamos fisicamente quando tínhamos assembleia. Ora, a pandemia veio cortar tudo isso. E eu sentia que não estava a ser capaz de levar o barco para a frente também. E quando surgiu a hipótese de sair, eu saí logo porque, e ainda bem que saí, porque depois a minha vida pessoal, com problemas a nível de saúde, em casa, fizeram com que eu não tivesse tanta estabilidade e tanta disponibilidade, já daquela pouca que tinha, porque a nível profissional também trabalho numa instituição e é difícil, e disponibilizar tempo, mais difícil. Portanto, eu acredito que só uma pessoa com muito tempo, com grande arcabouço, muito arcabouço, é que pode, neste momento, ser presidente de uma qualquer instituição, não só a APAE, uma qualquer instituição. Os dinheiros são cada vez menos, os custos são cada vez mais. Ser voluntário em órgãos sociais exige muito do nosso tempo, do nosso bolso e da nossa disponibilidade. E naquela altura e nesta altura que eu ainda estou a passar, não tenho nem disponibilidade, nem flexibilidade para poder fazer aquilo que eu fiz, de andar de um lado para o outro, porque as pessoas da direção têm que fazer mais, têm que lutar mais, e há desafios que nós não somos capazes de segurar em determinadas alturas da nossa vida, porque tudo bem com o tempo e com o amadurecimento, lá está. E eu não tive tempo para amadurecer como presidente da APAE, devido a estes fatores externos todos. Sim. Portanto, e depois sentia-me um bocadinho aquém, porque não dominava informaticamente muitas coisas que agora domino. Mas eu senti isso mesmo. E pensei sempre que uma pessoa ligada à informática, uma pessoa que alcance mais a nível tecnológico e a nível informático, fosse mais longe que eu, simplesmente. Eu cheguei a essa conclusão muito antes do ano eleitoral. E, portanto, e depois o meu tempo a viver com pandemia, a trabalhar em tempos de pandemia, éramos considerados também linha da frente. Foi muito complicado. O desgaste foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ninguém imagina. Pois, mas eu, pelo que eu já tenho acompanhado, falar com outras pessoas, o trabalho da associação não é só aquele que é visível, há Não, muito não, para não. trás Há muito, no. muito, muito, muito. Há muito trabalho de sapa que não está à vista de ninguém. E, E há e, muito sofrimento que não está à vista de ninguém. pois, E há pesos de responsabilidades que não estão à vista de ninguém. Só quem passa por dentro, ou quem trabalha numa instituição ou numa associação, é que percebe quanto é que se sofre lá dentro. tu vês que torna-se desgastante com a É. vida pessoal, profissional, social. Não dá. É quase, é assim, se tivermos vida profissional, eu acho que já nos cerceia bastante os nossos objetivos. Agora até é mais perto, mas é assim, há coisas que têm que ser feitas na hora. Não podem esperar que eu esteja disponível. Pois é, sim, Aí é que está o problema. Se sim. eu sou presidente de uma coisa em que na hora não estou disponível, que me vale ser presidente?
Eu não quero o nome presidente, eu quero trabalhar. E E, trabalhar exige tempo e exige hora. Surgiu agora este problema. Opa, como é que eu vou resolver? E de repente nós não podemos ir resolver a correr. Temos mais pessoas da direção com quem temos que falar, de todos os órgãos sociais também, e depois temos que nos reunir a nível de algumas plataformas, e na altura era através do Messenger que eu fazia isso, e era complicado porque nem todos temos a mesma disponibilidade, uns têm mais, outros têm menos, os meus horários são diferentes do outro, e depois temos que ver que existem horários fixos, existem isenções de horários, e temos que coordenar com uns com os outros, é muito difícil, eu pois acho. tu, pelo seu testemunho, estou a ver aqui, é muito mais complexo comandar o parque, digamos assim. É E muito complexo. principalmente uma associação com a taxi, que é uma doença Lida rara. com pessoas, lida com E, emoções, lida com pessoas. Nós, quando estamos a lidar com pessoas, nós não nos podemos nunca dissociar das emoções e dos sentimentos deles e que querem para hoje, não é ontem, é hoje, é muito antes de ontem. Quando nos chegam as coisas já havia ter sido e não pode ser. Isto tem que ser sempre. Estamos a porque, lidar com saúde, estamos a lidar com coisas muito que mexem muito connosco. pois, porque não é só a questão de pessoas associadas ao fato é que sim, aos cientistas, Sim, sim, é investigadores, tudo. Tudo. uma É. escala. E ainda mesmo assim, eu tenho que considerar que fui uma grande sortuda, porque eu conheci e sou amiga de perto dos investigadores, tanto da professora doutora Cristina Januário, como do professor doutor Luís Pereira de Almeida, como os investigadores que estão com ele, Ah, eu conheço-os mesmo. E e estava, aos cientistas, portanto, eu tinha o apoio deles todos. Tanto que aquele grande evento que houve na Chamusca, com as, sobre as ataxias, e que tivemos um grande leque de profissionais de saúde a falar, investigadores a falarem para um público também muito atento e muito bom, gostei muito de lá estar. Também gostei de estar nos outros lados, não é? ah, Mas gostei muito. Foi o meu primeiro grande evento em termos de presidente da APAI. E foi assim uma coisa dura, porque nós todos trabalhamos imenso para aquilo. E lá está, mais mas uma houve vez, frutos. eu não dominava a informática, eu não conseguia apresentar nada via online, com computador, fazer uma dissertação com o computador a fazer também ao mesmo tempo que eu a trabalhar no computador ao mesmo tempo. Eu nunca fiz isso. Eu falei diretamente. Eu nunca tinha nada para apresentar folha. Eu não tive nunca, eu nunca fiz, digo-lhe, nunca fiz um discurso na minha vida escrito. Eu Pois, sempre falei por, por comunicação, logo, obviamente, logo ali, sério, certo, que respondia às questões e tinha também como pano de fundo sempre um esquema mais ou menos na minha cabeça, mas nada escrito. Eu sempre falei sem escrever nada primeiro. estou a ver Claro que que depois a teve um seguir, grande trabalho. ai, não fiz nada, não fiz nada, não fiz nada. Não fez sem conhecimento tecnológico. Veja, a associação também evoluiu, Sim, porque sim. Mas lá está, eu sou mais a pessoa de estar presente, de ir à frente, de agarrar e vamos à frente, vamos para a frente, vamos andar. pois, para Não sou fazer nada, esse nada, evento teve que unir várias pessoas, sim, muitas. mesmo, mesmo sem conhecimentos informáticos, conseguiu. Sim, porque Mesmo respeitando. também tinha a facilidade porque os conhecia diretamente, né? Já tinha falado com eles, já tinha tratado com eles através das neurociências, não é? Já os conhecia mesmo. Por Sim, isso é mas muito mais fácil, só por isso. Porque de apesar resto, das dificuldades, fez muito. fez alguma coisa, mas acho que ficou tanta coisa por fazer. Mas isso fica sempre com essa Não, mas eu, sensação, sim, não? eu mesma senti que estava aquém daquilo que me era, Ah, que eu acho que era exigido para ser presidente. Porque isto de ser presidente não é fácil. Ou ser qualquer órgão social, sim, atenção. sim, Mas certo. não é fácil, não é fácil.
Porque nós temos que responder socialmente, politicamente, comunitariamente, pessoalmente, e depois conseguir coordenar todos os passos num só. Porque nós temos estas coisas todas e depois, afinal, se eu não tenho flexibilidade de tempo, Pois, se eu tenho uma vida profissional e uma vida pessoal e familiar, como é que eu, a nível, depois, estou a fazer uma reunião que começa às 9h30 da noite e que vai até à meia-noite, 1 da manhã, e nós no computador ou no telemóvel, em Messenger, com reuniões. E quando as reuniões, depois acabamos por ficar cansados porque não nos estamos a ver uns aos outros. Só estamos no Messenger, mas a escrever. pois é. Depois temos que ter outra coisa, que é importante. Uh, as pessoas que têm ataxia escrevem mais devagar, têm o seu tempo, devemos esperar, devemos estar a adequar o nosso tempo às outras pessoas. E às vezes é difícil, porque uma pessoa que está habituada a escrever mais rápido, não era o meu caso, graças a Deus, porque eu escrevia devagarito e ainda hoje escrevo devagarito. Portanto, não, comigo não há problemas de esperar ou não esperar, porque eu escrevo tão devagar como meus, portanto, estou nas tintas, estou igual, sempre igual. Agora, claro, mesmo assim, tenho pessoas que se calhar escrevem mais depressa do que eu. Sim, sim, Mesmo há assim, pessoas que são mais aceleradas. sim, mas mesmo assim eu conseguia estar a esperar uns pelos outros sem stress e sem problemas. Claro que se nós conseguíssemos falar, era mais fácil ainda, porque o escrever fica escrito e nós olhar uns para os outros, olhos nos olhos, é diferente. E as Os palavras nossos pontos, são diferentes. sim, só que depois nós temos do outro lado quem? Com muito boa vontade, temos pessoas que estão com ataxia, que estão a trabalhar ali no duro. E é assim, para nós nos entendermos melhor, era mais fácil escrever. Mas seria tão mais fácil que eu fosse capaz de trabalhar assim como estamos a fazer agora e termos reuniões, mas lá está. Mas as reuniões exigiam que eu estivesse sozinha, numa divisão da casa, onde, não, Ah, onde há silêncio, onde está todo mundo quietinho, e não estar perto da família sequer. pois é, estou a Há perceber. coisas que têm que ser cortadas, não há hipótese. Nós estamos numa casa de família e na casa de família temos várias pessoas, ou não, também há o síndrome do ninho vazio. Mas quando se tem pelo menos duas pessoas em casa, de quem cuidar também e ajudar, não é fácil ter esse tempo. Porque se vem à noite para casa, sai de manhã, chega à noite, faz a vida que tem em casa e depois a seguir vai ter uma reunião e depois a seguir já não fala com ninguém, nem diz nada a ninguém. Pois, praticamente nível é filha, nem o marido assim. Não, a minha filhota não vive comigo. Já não vivia Já, quando não vivia quando eu fiz parte da associação. Mas tenho o marido e o meu sogro em casa. O meu marido é ah, filho único. Portanto, tenho uma pessoa quando vem, tenho 1 ano em minha casa, quer dizer, estamos na casa dele, vivemos todos juntos, os três, e tenho alguma responsabilidade como mulher e como ah. familiar de um idoso. E sim, já tive. Percebe-se que há vários papéis que têm Temos que que desempenhar, exatamente. ser também. Sim, sim. Sim, que estou a ver. E depois E para profissional. além da escrita, temos a escrita. Mas a escrita bem assim, como um roçado, não é bem, é mais um É passatempo. um descargo, Sim, uma sim. descarga. Também pode servir como isso, principalmente a poesia. É mais uma coisa de exorcizarmos todas aquelas nossas sombras, as nossas coisas. Se bem que eu escrevo tanto com uma coisa como com outra, mas é mais fácil exorcizar através da poesia, sem nos denunciarmos, enquanto na prosa é muito mais uma coisa que nos chega mais forte, porque temos que ter um suporte, há um esqueleto sempre que lá está, alguma pontinha há de ser sempre nossa. E aí é mais fácil expor-nos. E expor é difícil, muito difícil, porque quando se escreve e nós nos pomos,
corremos o risco de também sermos catalogados. Lá está. O estigma da sociedade que diz, olha, mais uma que está a escrever só, não é mais ninguém. Quando às vezes os fins que nós nos propomos é simplesmente ser solidários e estar unidos numa causa em luta para que as ataxias tenham um nível de qualidade de vida que seja mais ou menos compatível com o estadio de cada doença e em cada pessoa. É isso que é importante ter. E nota-se que a Maria José não para e que tem feito um trabalho, desde nova até mesmo agora, em todos os aspectos para contribuir, para dar a conhecer até que sim. Sim, E porque não tem sido uma luta fácil também. não tem sido nada fácil, até porque em cada livro destes ia mesmo mencionado que os lucros seriam para as neurociências. E o facto de ser assim já levou a que muita gente tivesse que ler só a primeira página, já lia o que é que lá estava, não é? Portanto, já ficava com aquele pensamento. Era para o que era, e pronto, mas pronto, lá está. Isto foi em 2011, pois. Ui, já passou tantos anos, meu Deus. Agora, por curiosidade, já escreveu quantos livros? Eu já escrevi um de poesia, os escritos, e agora este, 2. Tá. E tenho muitas coletâneas onde participei. Para fazer caminho para este, o Ars de Prata, eu tive que tentar saber se valia alguma coisa ou não, porque só a partir do momento em que se vale alguma coisa é que se consegue escrever um livro. Quer dizer, mais ou menos, ter assim uma força mais. Não é o querer escrever e pronto. Não basta. Não basta. Ui, não basta. Não basta. Eu não quero roubar muito mais tempo, nem sei Não faz... o tempo voa. Nem eu, olha, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Tem sido uma conversa prazerosa e não é. Pronto, não é o tempo que nos condiciona neste momento. A Maria José também foi e é cuidadora informal. Sim, fui cuidadora informal enquanto cuidadora da minha mãe. Das minhas irmãs, eu não sou cuidadora tão informal, porque é só esporadicamente, elas não estão comigo, mas eu sinto-me cuidadora em termos, não se diz psicológicos, eu sinto-me cuidadora delas porque enquanto eu não tendo ataxia e tendo capacidade para o fazer, lutar tanto ou mais que elas para que a condição de qualidade de vida seja atingida e que os efeitos nocivos das ataxias sejam minorados a todo o custo. E nesse aspecto eu sinto-me cuidadora, porque ando sempre à procura de mais e mais para que as coisas fiquem melhores. Nesse aspecto eu sinto-me cuidadora. Fui cuidadora da minha mãe, sim, fui, sem dúvida, porque eu comecei muito cedo a ser cuidadora dela. Mas a minha irmã mais nova, que tem ataxia, já fui eu que a criei. Eu tinha 9 anos quando ela nasceu. Portanto, já fui eu que a criei. Sim, mas os sintomas também não apareceram logo no início. Não, a minha irmã deu aulas ainda durante muito tempo. Aliás, as duas irmãs são professoras e deram aulas ainda há largos anos, até ficarem doentes. Sim, até começarem a aparecer os sintomas, principalmente cambalear. Isso é. Eu estava a perguntar. E a voz entaramelada. Para um professor não pode ter a voz entaramelada, não é? Pois não passa bem da cabeça. Exatamente. Eu estou a desmentir essa estímulo, mas Também. Porque eu noto porque quando eu falo, as pessoas às vezes ficam, falas, ou então ficam assim. Mas se nasceste assim, tivesse uma Claro, coisa, as perguntas. tu A minha não irmã, percebes nada. pois a minha irmã mais nova, é magrita, não é? Por força também das circunstâncias, e é muito mais baixa que eu, pronto. E ela na bicicleta dupla, que é adaptada, né, para eles os dois, a minha irmã parece um miudito. E há muita gente que pergunta ao meu cunhado
onde é que ele, se o miudito não vem com ele, ou se o miudito está a dormir, ou vai, porque vai ali na frente, ele com a capa muitas vezes da chuva e dessas coisas, parece um garoto mesmo, parece um rapaz. Então perguntam-lhe pelo garoto. Também essa estima que a pessoa esconde fazer, não tem relacionamentos, não tem Sim. família. Não, mas a minha irmã mais nova até se expõe bastante. A irmã que é a seguir a mim, essa não. Não se expõe tanto. Mas a minha irmã Jacinta expõe-se tanto com o autocarro do amor, essas coisas todas. É uma O teu exposição. carro do amor é com ela. Cá também sugeriram falar do autocarro do amor. É o meu cunhado Aires e a minha Ah, irmã Jacinta, Jacinta Costa, cunhado Aires, ela é a minha irmã mais nova. ah. Também sugeriram para ser convidado para o Sim, autocarro. Ainda sim, não sim, os contactei, mas sim. eu achei agora engraçado porque não estava a esperar. Pois, exatamente. E depois tenho outra irmã que é a seguir a mim, pronto, é diferente. Mas pronto, nós todos, tanto eu disse digo às minhas irmãs e continuo a dizer, vamos em frente, é para lutar, estou aqui, seja para o que der e vier. Enquanto eu Sim, puder, eu sei que mostrar e dar-se a conhecer não é fácil, não, mas não. também se não está a acontecer, Conhecer também ninguém sabe. E exatamente, é como alguém não tem que ir para a existe. frente. Alguém tem que Exato, ir para a frente, seja como for. exatamente, Senão também não dá. Então, concordo. Não, não é visto, é porque não existe, não existe, não se fala e exato. passa de vez. Uhum. Pois é, É só. eu não quero me ocupar muito mais tempo. Até se eu quero deixar alguma sugestão, uma dica para quem não está a ouvir. Simplesmente que vivam um momento o melhor que puderem, mesmo tendo ataxia. A ataxia, não é, eu posso estar a dizer um grande disparate, mas não é o fim. Pode ser o princípio de muitas coisas. Exatamente. Porque há o tempo que é para parar, há um tempo para amar, há um tempo para tudo. E se nós conseguirmos fazer, dividir esses tempos na nossa vida, há tempo para dormir, há tempo para trabalhar, há tempo para escutar, há tempo para ver, para sentir e para ser. E o ser, ninguém deixa de ser, nunca, na vida. Portanto, mesmo seja com que problemas se tenham, mesmo que seja parecendo-nos que é o fim do mundo, que tudo vai desabar à nossa volta e que estamos numa escuridão e precisamos de apalpar onde é que estamos, a parede vai aparecer, a porta vai aparecer, a janela vai aparecer, há de haver sempre uma luz que está lá para nós. Não podemos desistir e baixar os braços. Isso nunca. Sei que é difícil para uma pessoa doente dizer assim, ela está a dizer por dizer. Não. Eu já senti na pele o medo, ter ou não ter uma ataxia. Eu já senti o medo por outras pessoas da minha família com outras doenças muito graves e terminais. Eu já tive muito medo em muitas situações da minha vida e eu continuo a ter medo quando surge alguma coisa que eu não conheço. Nós só podemos fazer uma coisa, investir mais em conhecimento para irmos para a frente. Quem é dono da informação é dono do conhecimento. Quanto mais informações nós formos adquirindo, mais conseguimos lutar. Porque às vezes há formas de minorar o facto de se ter ataxia. Algumas dicas para se comer melhor, para ver melhor, para falar melhor, ou poder mexer-se melhor, ou mobilizar-se, ou transferir-se e aprendê-lo a fazer. Aprender mesmo a fazer, para se tornarem independentes, para não terem que estar a dizer assim, eu preciso disto ou preciso daquilo. Quanto mais independentes nós conseguirmos tornar-nos, melhor. Se eu me conseguir pentear hoje, vou tentar continuar a pentear-me, mesmo que eu fique mal penteado, mesmo que eu não consiga segurar bem o cabelo, mesmo que a comida me caia, eu não vou deixar de comer. Porque há de haver roupa para lavar, há de haver quem lave, mas por favor, comam à vontade, sujem-se à vontade, sintam a comida à vontade.
Não triturem logo se conseguem mastigar. Não, não, não passem para outro domínio sem tentar os outros que têm neste momento. Porque a comida triturada vem, mas antes da comida triturada nós conseguimos mastigar, mastigue-se. Tenha esse cuidado a mastigar e a mastigar, só depois de engolir, para não engasgar, para não criar mais problemas, para não tapar a respiração. Aprender a respirar como os terapeutas mandam. Aprender a respirar por si próprio. Às vezes o terapeuta está-nos a dizer para nós respirarmos desta forma ou daquela. Mas nós temos a nossa própria respiração, o nosso ritmo de respirar. Só conhecendo-nos nós mesmos, vamos conseguir exercitar os nossos músculos e as nossas coisas para isso mesmo. Tudo parece sei lá, um abismo infernal na nossa frente, mas há de haver quem nos ajude. Eu tenho fé e tenho coragem mesmo. Tenham coragem, tenham fé. Há de haver um investigador que vai chegar lá. Alguém há de chegar. Entre tanta gente, alguém vai chegar. Alguém vai trazer-nos uma minoria que seja mínima. É uma vitória, porque já não tivemos nada. Nós já nascemos sem nada, principalmente não havia nada, não se conheciam sequer. Já se vão conhecendo. E eu tenho de crer que entre tantos investigadores, alguém há de chegar lá. E é essa já vontade. temos um medicamento, já não Sim, passa não. sim, mas vamos ter que lutar muito mais por esse medicamento, não é só Claro, agora. Vamos sim. ter que lutar muito por isso. E vamos ter que nos bater duras batalhas e há de haver montes de problemas e por causa da mutação genética e podermos ter filhos saudáveis quando temos uma ataxia. E como é que pode ser isso? Mas temos medo de conhecer se temos ou não temos. Temos que saber primeiro. Se nós não soubermos, não conseguimos ultrapassar e ir para a frente. Ai, É isso que eu acho. gostei muito, obrigada por essa Ah, última partida, porque empoderou tanto a mim, certamente os ouvintes também vão sentir mais empoderados, porque o mim também tem o que tenho dito é não parar e exatamente. procurar ajuda Sempre. E adequada. procurar sempre ajuda. Há de haver alguém que ajude sempre. Seja, em último caso, o investigador que chega lá. Mas nós temos a nossa família, a quem nos podemos apoiar. É lógico que se nós tivermos ajuda psicológica ou não, depende da maneira como as pessoas entenderem, mas o Às vezes suporte, ajuda do amigo não ser também. revoltados, não se sentirem revoltados porque a mim e outras doenças e outros acidentes acontecem. E porquê a mim? Porquê eu? Pois Mas é, a questão existe não aqui. é só os outros. Porquê eu? Porquê eu? Porquê que me aconteceu isto? Porquê é que eu estou a lidar com este desgosto? Porquê é que eu tive esta perda? Porquê é que eu estou neste mundo cão? Porquê? Quem me jogou para aqui? Só a partir desse momento, sabermos porque é que temos e as dores que temos, é que nós conseguimos depois encontrar uma forma de mitigar essa dor, essa perda, essa luta. Nós temos que ir sempre em frente, temos que ir seguir sempre, porque se nós não seguirmos os nossos filhos, os nossos netos, quem vier atrás de nós diz, eles não fizeram nada por nós, e nós temos que fazer. Já os nossos atrás que fizeram, resistiram, empurraram como puderam, e nós agora cabe-nos a nós, num mundo diferente, tão avançado, em tecnologia, em investigação e em saúde, nós só temos que ir em frente. Alguém nos está a ajudar. E temos que ter fé. Quem tiver fé, que se agarra à fé que tem. Eu tenho muita fé em Deus, mas também tenho muita fé nas próprias pessoas, porque Deus também não vai fazer nada se as pessoas não quiserem. Exatamente. Se eu não quero, porque é que me vale Deus ou ter um coaching, ou ter não sei o quê, ou ter não sei das quantas, todas as ferramentas que nós tivermos, se não tivermos nós também imbuídos, não vamos conseguir fazer nada, porque eu posso dizer que tenho fé, mas depois também não colaboro, Deus não pode fazer um milagre se eu não quero. Qualquer religião que seja, qualquer mecanismo que nós tenhamos para nos agarrar, agarrem-se. Não fiquem revoltados e presos na revolta. Vão à frente. Porque se ficarem presos na revolta, um dia vão causar problemas a quem vos rodeia, porque ninguém quer estar com um doente que esteja mal-humorado, com um doente que responde mal, com um doente que é agressivo, com um doente que não quer colaborar connosco. Essa é a pior ideia
que nós possamos ter de uma pessoa. Porque se eu tenho ao pé de mim uma pessoa que, em vez de me ajudar, que eu estou aqui para ajudar, eu estou pronta a dar-lhe o meu ombro, a agarrar a pessoa, e se a pessoa me responde com agressividade, seja meu irmão, seja meu tio, seja minha mãe, seja meu pai, seja sem quem for, seja minha mulher, seja meu marido, bolas, já basta a amargura que a gente tem. Agora ainda vamos pôr aquela pessoa que está ali disponível para nós, que está ali a agarrar-nos toda a hora, falta ao serviço, fica connosco, vai connosco às consultas, passa o tempo a agarrar-nos, porque existem ainda pessoas mais incapacitadas do que nós, muitas das vezes temos que olhar também para os outros. E eu ainda vou carregar mais a minha mulher, o meu marido, a minha irmã, o meu primo, a minha tia. Mas são eles que nos estão a suportar, são eles que nos ajudam. Suportar no sentido de agarrar, de amparar. Não é o suportar porque tem que ser. Não. É suportar em termos todos, num ser muito complexo, a dar as mãos, a abraçar-nos mesmo. E nós depois estamos a dar-lhe com as mãos para trás, a empurrar o abraço para trás? Não podemos. Temos que ser mais. Há momentos para isso, mas há outros momentos. Sim, mas não vamos fazer de uma fase a vida inteira. Exatamente, há ficar parados, isso aí não. Tem que se evoluir, tem que se tentar ver que aquela pessoa também está ali para nos ajudar. Temos que ver a perspectiva do cuidador, que também está a dedicar de montes de coisas para estar connosco. E isso é cuidar das relações interpessoais, é cuidar de si próprio primeiro, porque se nós não nos cuidarmos e conseguirmos suportar-nos a nós próprios, não vamos conseguir suportar os outros, porque vamos dar-lhe ainda mais carga do que aquela que já tem. Pois agora lembra-me uma coisa que eu falei no pós-calos, quando falamos do cuidador, pois o cuidador não se cuidar de si mesmo, também não vai conseguir cuidar do paciente. Não consegue, não consegue. Porque tem que ter também, o cuidador tem que ter as duas vertentes. Sim, o cuidador também tem que ter uma forma de estar muito peculiar na vida. Porque a partir do momento em que o cuidador tem noção daquilo que está a abraçar, também desaba o mundo. Não é só para a pessoa que está a ser cuidada. O cuidador também fica travado de tudo. E quando se fica impedido de fazer montes de coisas que a gente até gostava de fazer e em conjunto, se possível, é um bocado mau. Mas se arranjar maneira de fazer as mesmas coisas de forma diferente, também vai para a frente. Encontrar o equilíbrio. Exato, encontrar esse equilíbrio interpessoal e portanto, entre o cuidado e o cuidador, este adequamento, flexibilidade de um ao outro, faz com que a gente consiga depois ir para trás, ir para a frente e não ir para trás. Fazer com que a nossa vida não fique estagnada, nem volte atrás, mas nem que a gente dê só 1 milímetro por dia, já ficou crescido o caminho, já fez mais um bocadito. E eu acho que é isso também. Temos aqui muito para conversar. Isto é como as cerejas, vai, e vem montes de assuntos. Mas também esta coisa, não quero que isto fique muito longo. Não, depois também ninguém ouve. É que seca aquelas flamas nos meteram. Nem pensar. Nem pensar. Tem que ser curto. Sim, por isso também temos de saber gerir. Mas gerir o tempo. Espero muito no futuro poder falar com a Maria José com outros assuntos, porque temos aqui muito mais. Muitos temas. Cada tema tinha vários temas, depois a seguir todos eles. É uma árvore com um monte de ramos e cheios de frutos. Frutos principalmente. Mas para esta primeira conversa está excelente. Obrigada. Eu, para mim, também gostei muito de uma conversa, como já disse, prazerosa, que correu sem darmos conta. E daí está tão longa já, digo eu. Não faço a menor ideia. Eu acho que sim, já está um bocadinho longo. Então é melhor a gente ter juízo. Senão depois ninguém nos ouve. É que temos essa risco, mas não, a conversa é tão maravilhosa que vamos ouvir até ao fim. Pois, espero bem que sim. Espero ter participado para isso.
eu certamente que sim, mais uma vez agradeço a Maria Nada. José ter aceitado-me Não convidar-nos faz mal, aqui sempre às esta ordens. conversa Quando precisar de alguma maravilhosa. coisa, e que seja sempre assim, para uma causa boa. Obrigada mais uma Eu que vez. agradeço. Obrigada. E assim terminamos mais uma conversa maravilhosa com a Maria José. Espero que tenha gostado. Mais uma vez, obrigado por terem acompanhado o episódio até ao fim. Somos poucos, mas juntos somos muito mais fortes.